noite, graça e paz, igreja, amém? Glória a Deus por mais este dia que Deus preparou para nós estarmos reunidos, para prestarmos mais uma vez culto ao nosso Deus vivo. Nós somos da Igreja Comunitária Cristã da cidade de Sumaré. Nós estamos nessa transmissão através do YouTube, através do Facebook, e eu peço a vocês que compartilhem essa transmissão, que curtam os vídeos, que convidem os seus amigos, seus conhecidos para assistirem também as nossas transmissões. Esteja aí se inscrevendo no canal do YouTube, curtindo a página do Facebook, curtindo ali no Instagram, seguindo a página da nossa igreja, amém? Glória a Deus, aleluia. Feche seus olhos agora. Agradeça a Deus por mais um dia que Ele nos deu. Agradeça a Deus pela sua respiração, pela sua vida, por tudo, porque Ele é o Criador de tudo e de todos. Senhor Deus Pai, Deus maravilhoso, nós somos gratos a Ti, ó Pai, porque o Senhor é o nosso Deus vivo, é o nosso Deus, ó Pai, que nos dá tudo o que precisamos, que nos sustenta e não nos deixa faltar nada, Pai. Eu Te agradeço, Senhor, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, pela nossa saúde, pelo alimento, por tudo, Senhor, que o Senhor faz tudo, Senhor, ó Pai Todo-Poderoso, por nós, e o Senhor já fez o mais importante, que é a remissão dos nossos pecados, o perdão das nossas dívidas. E Senhor entregou o Seu único Filho para morrer por nós, para perdoar os nossos pecados. E nós que não somos merecedores de nada disso, o que podemos fazer neste momento é somente agradecer a Ti, porque o Senhor é o nosso Deus bom. Aleluia, glória a Deus. Santo é o Seu nome, Senhor. Senhor, nós não somos nada, mas o Senhor nos deu graça. Aleluia. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, nós viemos, ó Pai, sem nada para oferecer, sem nada, Senhor. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim Sua graça e deixe Teu amor fluir. Com misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Nós precisamos, Senhor, do Teu amor, do Teu perdão. Derrama sobre nós, ó Pai. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda.
coração. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir, Deus, por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Se pedimos, tu virás, tua chuva derramarás. 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 Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Glória a Deus. É o que nós precisamos. Todos nós precisamos muito do seu amor, do seu infinito amor, Deus. Eu sei que haverá um bom futuro, sei que a minha esperança nunca pode ser frustrada, porque o Senhor é o meu pastor, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temo mal nenhum. Deserto, lugar de lutas e dificuldades, adversário oportunista, vem me dizer que eu não consigo mais. Estou debaixo de uma palavra, haverá um bom futuro, e a minha esperança não pode ser frustrada. Eu sei que viverei para testemunhar o milagre que Deus vai fazer nesse deserto. Vence, todos vão saber que eu venci, assim como Jesus venceu. Sou herdeiro de vitória. Eu sei que haverá um bom futuro, sei que a minha esperança nunca pode ser frustrada, porque o Senhor é o meu pastor, e ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temo mal nenhum. Deserto,
Aleluia. Nossa herança é viver contigo. Nossa herança é o reino dos céus. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor nos ajuda a todo instante. O Senhor nos guia em meio às tribulações. O Senhor sempre está nos ajudando. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, Te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres,
Glória a Deus. Graças a Deus, aleluia. Boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida. Nós somos da Igreja Comunitária Cristã, aqui na cidade de Sumaré, e nós, diante da pandemia, nós estamos com as nossas atividades presenciais suspensas, mas todo domingo, às 19 horas, nós temos essa celebração transmitida no nosso canal no YouTube e também na nossa página do Facebook. E às quartas-feiras, às 20 horas, nós também temos um estudo bíblico transmitido tanto no nosso canal no YouTube, como na nossa página do Facebook. E agora eu gostaria de orar juntamente com você, para que nós vamos ouvir a palavra agora, uma reflexão, e eu quero pedir que o Espírito Santo de Deus, ele possa falar ao teu coração e à tua vida. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa oportunidade que temos de louvar, bendizer e adorar o teu nome, que é o nome que está acima de todo nome. E nós queremos pedir agora, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada um que está assistindo essa transmissão, que o teu Espírito Santo possa trabalhar nos corações e nas mentes, e que a tua palavra, ela venha de encontro à nossa necessidade. Pai, abre, Senhor, abre as mentes, Pai. Dá-nos, Pai, inspiração da tua palavra, para que traga um renovo, para que traga conforto, para que traga esperança, para que traga ânimo, Pai. Oh, nós pedimos, Senhor, visita em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Então, hoje nós prosseguimos com nossas reflexões no livro de Eclesiastes, e hoje nós falaremos sobre faça a ou as escolhas certas. Todos nós sabemos que a vida, ela é feita de escolhas, e isso não significa que nós acertaremos em todas as nossas escolhas, mas existe, na sabedoria popular, muitos ditados que, a princípio, eles não nos agradam muito, mas o tempo nos prova o quanto esses ditados tinham razão. E o livro de Eclesiastes, que é o livro que nós estamos usando como base para essas nossas reflexões, ele é chamado de sapiencial, literatura sapiencial. E o que significa essa literatura sapiencial? É uma literatura que aborda, que fala, que demonstra a sabedoria e a religiosidade popular dos hebreus. Então, alguns livros que nós costumeiramente chamamos de poéticos, na verdade, eles são sapienciais. A exemplo, por exemplo, de Provérbios. O livro de Provérbios é um livro sapiencial, porque ele expressa a sabedoria popular de Israel. Aqueles versículos, quando você lê Provérbios, e você vê aqueles versículos que parecem pequenos conselhos, na verdade eram ditados populares. E nem todos são exatamente da autoria de Salomão, ou de Davi, ou de outros escritores de provérbios. Muitos desses provérbios foram até tomados, emprestados de outras culturas existentes. É a famosa sabedoria popular. E nesse tempo de redes sociais que nós vivemos, nós perdemos um pouco dessa sabedoria popular. E talvez por isso que muitas vezes nós acabamos por nos equivocar nas nossas escolhas, por errar nas nossas escolhas. Nós estamos perdendo aquele costume de conversar com os mais experientes, com os mais idosos, e aquelas longas conversas que nós tínhamos ali, muito da sabedoria popular era nos repassada. É como que uma geração passando para outra geração, toda essa sabedoria popular. Então,
acertar na escolha ou nas escolhas da vida depende também de uma boa dose da sabedoria popular. E hoje a nossa reflexão nesse capítulo 7 de Eclesiastes sobre faça a ou as escolhas certas, nós vamos começar a ler no verso número 15, porque se você ler do verso 7 até o 14, você vai perceber que são vários ditados que foram colocados ali no texto. E a partir do versículo 15, ele trata de 3 temas principais, sobre escolhas que nós precisamos fazer em algum momento da nossa vida. E eu quero ler juntamente com vocês Eclesiastes, capítulo 7, começando no verso de número 15. E eu vou ler na nova versão transformadora das Escrituras. Então diz assim, o verso começando, Eclesiastes, no capítulo 7, começando no verso de número 15. Vi de tudo nesta vida sem sentido, incluindo justos que morrem cedo e perversos que têm vida longa. Portanto, não seja justo nem sábio demais. Por que destruir a si mesmo? Tampouco seja perverso demais. Não seja tolo, porque morreria antes da hora. Preste atenção a estas instruções, pois quem teme a Deus evita os 2 extremos. A sabedoria torna o sábio mais poderoso que 10 líderes de uma cidade. Não há uma única pessoa na terra que sempre faça o bem e nunca peque. Não escute a conversa alheia às escondidas. Pode ser que ouça seu servo falar mal a seu respeito, pois você sabe que muitas vezes você mesmo falou mal dos outros. Sempre me esforcei para que a sabedoria guiasse meus pensamentos e ações. Disse a mim mesmo, serei sábio, mas não adiantou. A sabedoria está sempre distante e é difícil de encontrar. Procurei por toda parte, decidido a encontrar sabedoria e entender a razão dos acontecimentos. Resolvi provar a mim mesmo que a perversidade é tolice e a insensatez loucura. Descobri que a mulher sedutora é mais amarga que a morte. Sua paixão é um laço e suas mãos são correntes. Quem agrada a Deus escapará dela, mas o pecador será pego em sua armadilha. Esta é a minha conclusão, diz o mestre. Descobri isso depois de analisar a questão por todos os ângulos. Embora tenha procurado repetidamente, ainda não encontrei o que busco. Entre 1000 homens, somente um é sábio, mas entre as mulheres não achei uma sequer. Foi isto, porém, que descobri. Deus criou os seres humanos para serem justos, mas eles buscaram todo tipo de maldade. O sábio aqui ele está falando sobre essa busca de sabedoria. E sabedoria para quê? Para que ele possa fazer as escolhas certas, para que ele possa fazer as escolhas corretas na vida dele. E ele notou, ele percebeu que adquirir essa sabedoria leva tempo. É uma busca incansável, é uma busca que ela vai perdurar por toda a nossa existência. E aí ele começa a expor, por isso que eu disse no começo que esse é um costume oriental, né, e que nós do Ocidente, de certa forma, tínhamos, e nós estamos perdendo, de conversar com os mais experientes, adquirir conhecimento através dos mais experientes. Eu não quero que você pense que eu estou falando aqui desprezando o conhecimento acadêmico de forma alguma, mas há um conhecimento que a academia não pode nos transmitir. E se nós quisermos ser pessoas sábias, nós temos que adquirir esse conhecimento popular e também o conhecimento que a academia
pode nos oferecer. Então ele começa, o primeiro versículo que eu li, e os seguintes, ele fala de duas sentenças que são muito importantes para quem quer acertar nas suas escolhas. Ele diz que não seja demasiadamente justo. E ele também diz, não seja demasiadamente ímpio. O que ele está querendo dizer com isso? Quando nós olhamos de primeiro, nós podemos achar que ele está falando para a gente não ser tão certinho e ao mesmo tempo a gente não ser tão errado. O que ele quer dizer, na realidade, evite os extremos. Evite os extremos na tua vida. Evite os extremos na tua existência. Ele quer chamar nossa atenção para o fato que esses extremos, eles acabam nos fazendo mais mal do que bem. E ele fala isso principalmente baseado na experiência que ele tinha do judaísmo de sua época. Ele naquela época, já se encontravam entre aqueles judeus alguns que estavam saturados pela lei. Gente que comia a lei, gente que dormia com a lei, e isso gerou um tipo de gente aparentemente tão piedosa, aparentemente tão devotada, que quando a gente chega, por exemplo, nos tempos de Jesus, muitos dos fariseus, eles eram essas pessoas que dormiam com a lei, comiam a lei, que viviam o tempo todo com a lei, e daí que hoje até o termo fariseu, ele assume, ele tem uma conotação pejorativa. Porque essas pessoas, eles eram demasiadamente apegados à lei. O demasiadamente justo, que o sábio está falando aqui, ele acabou gerando aquele tipo de fariseu de quem Jesus fala lá em Mateus, no capítulo 23. E eu vou ler com vocês Mateus capítulo 23, para você ter uma ideia do que é que o sábio está falando dessas pessoas demasiadamente justas. Jesus diz assim lá em Mateus capítulo 23. Então Jesus disse às multidões e a seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus ocuparam o lugar de intérpretes oficiais da lei de Moisés. Portanto, pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhes, mas não sigam seu exemplo, pois eles não fazem o que ensinam. Olha só. Oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar seus fardos. Tudo o que eles fazem é para se exibir. Usam nos braços filactérios mais largos que de costume e vestem mantos com franjas mais longas. Esses filactérios, essas franjas mais longas, eram uma espécie de uns pequenos babados que eles usavam nas roupas, e dentro desses pequenos filos eles escreviam pequenos rolinhos com a lei. Então eles andavam literalmente com a lei em suas roupas. Gostam de sentar-se à cabeceira da mesa nos banquetes e de ocupar lugares de honra nas sinagogas. Gostam de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças e de ser chamados de rabi. Não deixem que pessoa alguma os chamem de rabi, pois vocês têm somente um mestre,
e todos vocês são irmãos. Não se dirijam a pessoa alguma aqui da terra como pai, pois somente Deus no céu é seu pai. Não deixem que pessoa alguma os chamem de mestre, pois vocês têm somente um mestre, o Cristo. O mais importante entre vocês deve ser servo dos outros, pois os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus hipócritas, fecham a porta do reino dos céus na cara das pessoas. Vocês mesmos não entram e não permitem que outros entrem. E Jesus prossegue falando várias coisas, e a principal acusação que Jesus fazia a alguns fariseus era justamente eles colocarem um peso demasiado sobre a vida das pessoas, exigindo que elas obedecessem de forma que a própria vida era prejudicada, enquanto eles mesmos não faziam. Eles tinham toda aquela aparência de piedade, toda aquela aparência de religiosidade, eles conheciam profundamente toda a lei de Moisés e sua interpretação, mas eles não viviam aquilo. O que eu estou querendo dizer quando eu falo tudo isso? O que eu estou querendo falar quando eu digo tudo isso? Eu quero dizer que então, que a nossa fé precisa ser moderada. A nossa fé precisa ser moderada. E eu não estou falando aqui, eu não estou dizendo aqui para você abandonar a sua ortodoxia. Eu não estou dizendo aqui para você não ser fiel. Eu só estou dizendo que, embora nós tenhamos a nossa ortodoxia, nós precisamos estar abertos aos questionamentos, porque são os questionamentos que nos ajudam a ressignificar a fé. A fé não pode ser um peso sobre a vida da pessoa. A religiosidade não pode ser um peso sobre a vida da pessoa. Nós não podemos fazer o papel que alguns fariseus faziam de parar no que eles chamavam figuradamente isso, de porta dos céus, não entrarem e não permitir que ninguém entrassem. Eles criaram uma dificuldade tão grande, que era como se a porta do céu estivesse fechada. Cuidado com essa religiosidade aparentemente piedosa e aparentemente ortodoxa, mas que ignora as coisas mais importantes da fé. Que ignora as coisas mais importantes da vida. A vida não pode ser colocada em risco por causa da fé. E você estar lidando com um questionamento a respeito da tua religiosidade, isso não vai te afastar da tua fé. Nós precisamos encontrar o equilíbrio. Nós cremos, mas nós temos que ter a mente aberta, e nós temos que não querer impor aquilo que nós cremos, aquilo que é o nosso sistema, o nosso dogma, a nossa doutrina, sobre a vida de quem não professa, por exemplo, a nossa fé. Agora, nós podemos sim dialogar, e nós podemos dizer o porquê da nossa fé. E isso pode alcançar outros. E isso pode levar vida a outros. Mas não seja demasiadamente religioso. Ou, como a pastora Andréia disse no domingo anterior, demasiadamente tradicional. Não imponha o seu sistema de crença a outras pessoas. E não tampe. Olha, quando nós olhamos o que nós chamamos de fé evangélica no nosso país, de igreja evangélica no nosso país,
Lá na década de 70, para você ser um cristão fiel, você não podia assistir televisão, por exemplo. E não mudou. Não mudou. Com o tempo, nós não entendemos as coisas e nós não ressignificamos a nossa fé. É isso que o sábio está falando. Não seja demasiadamente justo. Porém, ele também fala, ele aborda o outro lado da questão. Ele fala, não seja demasiadamente ímpio. E ele fala isso pelo seguinte, porque enquanto ele buscava sabedoria, e enquanto ele fazia isso através da observação, observando a vida que acontecia em volta dele, ele se deparou com um tipo de pessoa que provavelmente eu e você também já se deparou. Sabe a pessoa que faz tudo errado na vida? E mesmo assim parece que dá tudo certo. E parece que essa pessoa, embora de forma ilegítima, ela acaba prosperando. Mesmo que ela ganhe riquezas de forma errada. Na quarta-feira, quando eu estava aqui fazendo aquela reflexão de Apocalipse, e eu falei o que significa roubo, quando a gente vê roubo na Bíblia, quando a gente vê que quem rouba não vai herdar o reino do céu. O que significa roubo? Qualquer forma desonesta de ganhar riqueza, qualquer forma desonesta de ganhar dinheiro. Então, às vezes, nós vemos pessoas crescendo socialmente, ascendendo socialmente, enriquecendo de forma ilícita, e parece que vai tudo bem na vida. Mas deixa eu te falar uma coisa, querido, a conta um dia chega. Quem anda só pelo caminho do ilícito, quem só anda pelo caminho errado, embora possa parecer que tudo vai bem, uma hora a conta chega. Não se iluda achando que quem faz tudo errado na vida, no final das contas vai dar certo, porque não vai dar certo. Olha só, ele está falando de dois extremos. Então, ele está falando, sejam moderados. Sejam moderados. E é claro que essa moderação que ele está falando, ela não pode ficar confinada apenas à nossa religiosidade ou à nossa espiritualidade. A escolha por ser moderado, ela tem que abarcar todos os aspectos da nossa vida. Sexta-feira passada, o que nós comemoramos? O Dia dos Namorados. Eu tenho o privilégio de namorar a mesma mulher há 19 anos. Daqui 2 dias, dia 16 de junho, eu e a Andréia completamos 19 anos de namoro. Nós começamos a namorar no dia 16 de junho de 2001. Foi o dia que nós começamos a namorar. E por fim nós casamos, e talvez você também tenha se casado com a pessoa com quem você namorou. Mas se você está namorando, se você já casou e continua namorando, você sabe que para esse relacionamento dar certo, para esse relacionamento perdurar, necessariamente, em vários momentos, você vai ter que abrir concessões. Não adianta você falar, não, eu sou assim, eu nasci assim, e tem que ser as coisas do meu jeito, do jeito que eu decidi, do jeito que eu sempre fiz, porque se você age assim, com certeza, teu relacionamento está indo para o ralo, se já não foi. A moderação tem que abarcar os nossos relacionamentos também. E imagine, principalmente se você pretende casar, você vai ter que aprender a ceder. Moderação é isso, vez por outra, nós precisamos ceder para que nossos relacionamentos deem certo. Então, ser moderado é uma escolha certa a se fazer, porque ela abre a porta para os questionamentos, para os diálogos, para a possibilidade de conhecer o diferente de mim, sem que necessariamente eu tenha que abrir mão de minhas ortodoxias. Essa semana
eu li uma frase do Carlos Bezerra Júnior. Carlos Bezerra Júnior, ele foi deputado estadual e ele é filho do pastor Carlos Alberto de Quadros Bezerra, que é o fundador da Comunidade da Graça em São Paulo. E ele postou a seguinte frase essa semana nas redes sociais. Olha, presta atenção. Ele escreveu assim: pensa comigo. Se o seu Deus odeia a todas as pessoas que você odeia e exclui todas as pessoas que você exclui, você criou um Deus à sua imagem e semelhança, não o contrário. Hoje, em tempo de redes sociais, nós temos mania de bloquear, excluir, desfazer amizade. Agora, se a gente acha que Deus apoia esse nosso posicionamento, não, só sou amigo de quem pensa como eu, só sou amigo de quem faz as coisas como eu, só sou amigo de quem torce para o mesmo time que eu. Desculpa. Você não foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você está criando um Deus à sua imagem e à sua semelhança. Talvez você até possa dizer: eu sou assim mesmo, eu não sou perfeito, eu não sou Deus. Mas você é discípulo de Jesus. Eu não sou Deus, mas eu sou discípulo de Jesus. E você sabe o que significa ser discípulo de Jesus? Lá na cultura judaica, os meninos, eles iam para a escola muito cedo. E desde muito cedo eles tinham que decorar o Pentateuco primeiro, depois eles decoravam livros históricos. Eu sei que aos 14 anos, aqueles que tinham conseguido decorar toda a história, quer dizer, tudo que nós conhecemos no Velho Testamento, tivessem conseguido decorar a lei, eles eram escolhidos, selecionados para serem educados aos pés dos rabinos mais importantes. E havia um ditado em Israel que dizia que esses meninos que eram chamados ou conhecidos como talmidins, que a poeira do rabino tinha que cobrir a capa deles. Eles tinham que ficar assim tão no pé do rabino, seguindo, indo atrás, que a poeira, porque em tempos de estradas de terra, a poeira que era levantada com o andar do rabino tinha que cobrir a capa deles. E talvez você esteja pensando que o talmidim tinha que saber tudo que o rabino dele sabia. Não, o talmidim não precisava ter todo o conhecimento que o rabino tinha, mas ele precisava se tornar alguém como o rabino. Então, se você quer ser discípulo de Jesus, se você quer ser um talmidim de Jesus, você nem precisa conhecer ou saber tudo que Jesus sabe, mas você precisa se tornar igual a Jesus. E Jesus sabia lidar com quem pensava diferente dele. Enquanto o judeu odiava o samaritano, Jesus foi e conversou com uma mulher samaritana no poço pedindo água. Enquanto o judeu achava que era a raça escolhida e perfeita, Jesus curou servo de centurião romano. Quando um leproso que era rejeitado e vivia em isolamento na sociedade se aproximava de Jesus, mais do que curá-lo, Jesus o recebia. Quando os cegos, gritando à beira do caminho, filho de Davi, tem compaixão de mim, e as pessoas à sua volta mandavam ele calar a boca, porque ele estava atrapalhando, Jesus ia até aquele cego. Jesus, ele não era cercado só de um grupinho de pessoas que pensavam exatamente como ele. Jesus comia na casa de publicanos, Jesus comia na casa de cobradores de impostos. E nada disso afetava a fé e a ortodoxia dele. Você percebe a moderação de Jesus? Então, se você quer ser um talmidim de Jesus,
Você precisa mais do que conhecer apenas as palavras de Jesus. Você precisa ser como Jesus. E Jesus é o principal exemplo de gente acolhedora que nós podemos conhecer. Jesus é o principal exemplo de saber lidar com quem era diferente dele. Jesus é o principal exemplo de saber lidar com o maior pecador sem se contaminar com o pecado e sem fazer com que o pecador se sentisse pior do que ele já era ou se sentisse inferior ao que ele era. Moderação. A fé cristã tem que ter moderação. Se não tiver moderação, não é fé no Cristo. É fé em qualquer outra coisa, mas não é fé no Cristo. Então a primeira coisa para fazer as escolhas certas é: tenha moderação. Não seja excessivamente justo e não seja excessivamente ímpio. Seja moderado. A segunda coisa que ele fala aqui, que eu separei, está no versículo de número 21. E ele diz assim, ó: não escute a conversa alheia às escondidas. O que o sábio está nos alertando aqui? Ele está chamando nossa atenção para um fato que provavelmente eu e você já fomos vítimas. Ele está falando de alguém falando de nós, seja bem ou mal, mas infelizmente a gente sabe que a maioria das vezes, quando o nosso nome está numa roda, é porque estão falando mal. Se você trabalha e atende clientes, né, e você lidar diariamente com clientes, deixa eu te contar uma coisa que o marketing fala. Você precisa agradar 10 clientes para que um deles saia falando bem da sua empresa, ou do seu produto, ou do seu atendimento. Então, a cada 10 clientes que você atende muito bem, só um vai falar bem de você. Mas, se você atender mal apenas um cliente, ele vai falar mal de você para 10 pessoas. Para 10 pessoas. Então o sábio ele está aconselhando, não fica tentando saber, não fica procurando saber o que as pessoas estão falando de você. E ele fala isso por quê? Porque embora não devesse ser assim, infelizmente, parece que é mais natural para o ser humano sempre o quê? Focar no defeito. Parece que é natural sempre do ser humano focar no problema. E observe uma coisa, observa, por exemplo, um casamento. Se você é casado, né, ou se você não é, observa aí no casamento dos seus pais, dos seus avós. Quando nós somos casados, acontecem tantas coisas boas. Acontecem tantas coisas boas na nossa vida. Sabe, a gente adquire casa, a gente adquire carro, nós viajamos, nós temos filhos, que é uma realização enorme. Eu estou aqui gravando hoje essa mensagem, só o Marcelo está aqui comigo, ele acabou de virar pai de novo, né? A terceira filhinha dele já, a Isabela, nasceu, né? E cada vez que nasce uma criança é uma realização para nós. Nós trabalhamos, nós temos boa comida, nós temos conforto. Nós fazemos sexo, de vez em quando, né? De vez em quando, né? Mas olha só, basta uma toalha molhada em cima da cama, parece que nós jogamos todas essas coisas boas no lixo e a situação parece que está irremediável. Olha, 1 milhão de coisas boas acontecem na nossa vida. Uma toalha molhada em cima da cama tira toda a paz do lar, tira a paz do casamento. E por que a gente é assim? Porque parece que a gente sempre foca naquilo que é ruim. Parece que nós somos especialistas em passar uma borracha em tudo de bom que há num relacionamento por causa de um ato que não agradou alguém.
E de repente, toda aquela realização, conforto, tudo de bom, de repente vira uma bagunça. Então deixa eu te contar um segredo. Sempre que nós queremos saber tudo que pensam ao nosso respeito, e para usar a linguagem do sábio aqui, nós ficamos ouvindo atrás da porta, nós vamos ficar magoados, nós vamos ficar chateados, sabe por quê? Porque assim como nós falamos mal das pessoas, as pessoas falam mal de nós. As pessoas falam mal de nós pelas costas. Me desculpe pela franqueza, mas essa é a realidade da vida. E essa série de mensagens sobre realidade, ela vai ter que abordar temas que não são tão agradáveis. A realidade da vida é essa. Da mesma forma que eu e você falamos mal de alguém, sempre tem alguém que fala mal de nós. E é melhor que nós não saibamos, é melhor que nós nem procuremos saber, porque isso vai afetar a nossa vida negativamente. E deixa eu ir um pouco mais longe ainda, né? Nós que vivemos em tempo de redes sociais, gente, como nós nos ofendemos com as coisas que as pessoas postam. Como nós ficamos seguindo as pessoas e cada vez que elas postam alguma coisa, nós nos ofendemos, porque no nosso entendimento elas estão dando uma indireta. Elas estão querendo nos atingir. Deixa eu te contar um segredo. Sabe lá no Facebook? Quando você faz amizade com uma pessoa, você tem duas opções: ser amigo, e a segunda opção é seguir. Você pode ser amigo da pessoa e não segui-la, porque se você não segui-la, a probabilidade das postagens dela estarem no seu feed é mínima. E você não precisa terminar uma amizade porque a pessoa pensa diferente de você, ou porque você acha que ela está dando indireta para você. Simplesmente deixa de seguir e você continua amigo dela. Ninguém fica ofendido, ninguém fica bloqueado. Lembra a frase que eu acabei de ler? Cuidado com essa história, eu bloqueio, eu excluo. Cuidado. Isso é profundo, né? Então, para evitar que você se desgaste, para evitar que você fique... E sabe o que é pior de tudo isso? É que muitas vezes a pessoa que postou não estava nem pensando em você ou em mim. Mas nós somos tão melindrosos, nós somos tão assim, tudo nos ofende, que nós acabamos sofrendo. Faça a escolha certa. Se uma pessoa não te agrada, você não precisa acabar com a amizade com ela, é só não ficar seguindo ela o tempo todo. Você tem que ser talmidim de Jesus, não talmidim das pessoas. Você não precisa ficar seguindo desesperadamente. Então, olha, a primeira coisa, seja moderado. A segunda coisa, não queira saber o que pensam de você. É o conselho do sábio. E a terceira e última coisa que eu quero abordar nessa noite. Cuidado com a mulher sedutora. Mas antes de falar, deixa eu esclarecer algumas coisas aqui. Falar de mulher, digamos, de costumes frouxos, era uma das temáticas preferidas das escolas de sabedoria. A gente tem que pensar que essas escolas de sabedoria, elas estavam num ambiente judaico, patriarcal, onde alguns rabinos, todas as manhãs, eles oravam assim: te dou graça, Senhor, porque eu não nasci gentil, nem cachorro e nem mulher. Para você ver o estigma que uma mulher carregava dentro daquela cultura. O rabino que ora, graças te dou porque não nasci mulher. Porque mulher, ela não tinha muito valor. Então, embora aqui nesse texto o sábio faça essa alusão ao laço que uma mulher sedutora pode fazer, a ponto de amargar a vida de um homem, e é um amargor tão profundo que ele chega a comparar que é pior que a morte.
nós também podemos incluir aqui nesse texto, nós podemos ressignificá-lo e nós podemos fazer a nossa interpretação, dada a cultura que vivemos, onde homem e mulheres são iguais, e nós podemos incluir aqui da mesma forma homens que da mesma forma laçam mulheres indefesas e faz da vida dessas mulheres verdadeiros infernos. As estatísticas dizem que nesse tempo de pandemia, a violência doméstica contra a mulher aumentou. Por quê? Por causa desses homens. Por causa desses homens de caráter duvidoso, que abusam da tua força física e querem subjugar aquela que eles chamam de sua mulher, porque eles entendem que ela é uma propriedade. Eles não a enxergam como um ser humano igual a ele que o completa, mas as enxergam como alguém subalterno. Então, qual é a mensagem que ele está dando aqui? Ele está querendo falar só mal da mulher? Não, ele está querendo falar: cuidado com as pessoas com quem você se envolve. Porque pessoas de caráter duvidoso, existem homens, existem mulheres. Pessoas que querem subjugar o outro, existem homens e existem mulheres. Sabe, aqui na nossa comunidade eu tenho 3 casais de jovens que estão com um casamento agendado. E como eles estão com casamento agendado, eu e a pastora Andréia, nós estamos preparando um curso de noivo, eles já sabem disso, e assim que passar esse período assim de isolamento, quando nós pudermos voltar com as nossas reuniões presenciais, mesmo que com restrições, eles vão começar a fazer esse curso de noivo. E a primeira lição que eles vão aprender nesse curso de noivo é sobre herança familiar. E herança aqui que eu estou falando, não é os bens que a tua família irá te deixar. Herança que eu estou falando é quem eles são. Porque nós somos frutos, né? Nós somos o resultado do que a nossa família é. Nós somos o resultado de tudo que a nossa família é. Então nós precisamos nos atentar a isso para conhecer essa pessoa com quem nós pretendemos nos casar. O casamento, né, que é esse relacionamento entre 2 pessoas, é uma das decisões mais importantes da vida. E tudo que acontece dentro de um casamento, ele não afeta só o casal que está ali perdidamente apaixonado. Ele afeta toda a estrutura familiar envolvida. E a gente queira ou a gente não queira, né, nós somos muito mais do que nós pensamos. Nós somos muito daquilo que nossas famílias são. Então, se nessa escolha de um casamento, de um relacionamento, que pelo menos a intenção você tem de ser pelo resto da vida, você tem que olhar se essa pessoa ela não tem costumes frouxos. Se essa pessoa não tem um caráter duvidoso. Quando ele fala para tomar cuidado com a mulher sedutora, é isso que ele está querendo nos dizer. O sábio está nos alertando para nós não nos envolvermos com pessoas levianas. Então, cuidado com um rostinho e um corpinho bonito, mas que não tem conteúdo. Relacionamento, casamento, né, é um relacionamento íntimo. As pessoas que você conhece, você não precisa ter um relacionamento íntimo, mas casamento sim. Então você precisa fazer uma boa escolha. E isso a gente pode estender para todos os relacionamentos íntimos que nós queremos ter. Se alguém te faz mal, você não precisa ter um relacionamento íntimo com essa pessoa. E essa pessoa não precisa ficar enfiada dentro da tua casa ou você enfiado na casa dela. Vocês podem ser amigos. Amigos mantendo, né, a distância segura. Então, 3 coisas. Faça as escolhas certas. Seja moderado. Não se preocupe com o que estão pensando a teu respeito. E escolha as pessoas certas para a sua intimidade.
e eu quero orar juntamente com vocês. Eu não sei as escolhas que você fez, as escolhas que você tem feito na tua vida, mas eu tenho certeza que o Senhor Jesus, Ele pode te habitar em você e te transformar de tal forma que você vai ser capaz de fazer as escolhas corretas. Eu quero orar. Se você puder, feche os teus olhos. Se tiver mais alguém com você aí na tua casa, dá a mão para essa pessoa e vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Oh Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque nós vivemos esse tempo onde nós temos acesso à Tua Palavra e nós pedimos, Pai, que a Tua Palavra ela possa produzir frutos na nossa vida. Nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, cada um que ouviu essa palavra, talvez pessoas que não estejam vivendo moderadamente, Pai, mas que tenham sido extremistas em algum aspecto da vida. Eu sei, Pai, que a ação do Teu Espírito Santo nessa vida pode trazê-la de volta para o equilíbrio. Pai, abençoe, Senhor, aqueles que são melindrosos, porque eles sabem de alguém que fala mal deles, Pai, mas que eles percebam que muitas vezes nós também falamos mal das pessoas, Pai. Oh Deus, e o Senhor nos limpa desse pecado e nos ensina a lidar com essas situações, que nós não fiquemos, Pai querido, o tempo todo ofendidos e melindrosos, porque nós ficamos atrás do que estão falando ou pensando a nosso respeito, e principalmente, Pai, nos ajude a trazer para o nosso convívio as pessoas certas, nos ajuda a ter discernimento de quem é amigo e quem é colega, de quem é íntimo e de quem é apenas conhecido, Pai, para que nós tenhamos uma vida quieta, sossegada e abençoada. Senhor Jesus, entra no nosso coração transformando. Senhor Jesus, fala ao nosso coração nos moldando segundo o Teu propósito, para que nós possamos realmente ser talmidins de Jesus. Nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. E agora eu quero fazer uma coisa diferente. Hoje é aniversário da pastora Andréia, e eu queria que agora você aí da tua casa, que você juntamente comigo fizesse uma oração especial por ela. Ela está assistindo agora essa transmissão, né? Depois que nós orarmos, encerrar, se quiser entrar lá no WhatsApp e dar um feliz aniversário para ela, dá, tá? Hoje nós estamos muito felizes, porque nós tivemos o privilégio de comemorar mais um ano de vida da pastora Andréia, e eu quero orar por ela juntamente com você agora. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer pela vida da pastora Andréia, que hoje completou mais um ano de vida, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido fiel nas nossas vidas, e eu digo nas nossas porque o Senhor me presenteou com ela, Pai. Ela, Pai, como minha esposa, como mãe do meu filho, como pastora nessa igreja, Pai. Oh Deus, obrigado, Pai querido, obrigado por tudo que ela faz, tudo que ela fez e ainda que ela fará por nós. E o Senhor dê muitos anos de vida para ela, com saúde, Pai, com energia, que ela possa continuar, Pai querido, sendo essa mulher abençoada para nós, para os alunos dela, no pastoreio dessa igreja, para a família dela, os pais, as irmãs, os sobrinhos. Pai, que o Senhor derrame bênçãos sobrenaturais sobre a vida dela, multiplicando tudo de bom que ela já tem, em nome de Jesus. Amém e amém. Parabéns, princesa, Deus te abençoe e que conceda muitos outros anos de vida para você. E agora nós vamos orar para encerrar essa transmissão. Quarta-feira, às 20 horas, nós temos a nossa live falando sobre Apocalipse. E no próximo domingo, às 19 horas, nós continuamos com nossas reflexões sobre realidade.
Maravilhoso Deus, eterno Pai, obrigado. Obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra, obrigado pelos louvores abençoados que cantamos. E nós pedimos agora a tua bênção para cada família da nossa igreja. Dá, Senhor, uma semana abençoada. Aqueles que estão enfrentando enfermidades, Pai. Oh, Senhor, leva a saúde até aquela casa, dá graça, Pai. Aqueles que estão enfrentando problemas, Pai. Oh, Senhor, é o Deus, Pai, que pode mudar a história. Abençoe, dá-nos uma semana de vitória e abençoada, e que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus que é o nosso Pai, e a comunhão bendita e consoladora do Espírito Santo esteja com cada um de nós hoje, para sempre. Uma boa noite, Deus abençoe tua vida e tenha uma semana abençoada. Amém.